Iniciada. Bom dia a todos. Vamos realizar agora a aula de número 2 da turma de informática do segundo ano do IFRN João Câmara. A aula passada nós começamos o estudo de matrizes, apresentamos o que é uma matriz, que é uma tabela, falamos das simbologias, das convenções, aí os diversos termos associados, o que é diagonal principal, o que é ordem de uma matriz, os tipos de matrizes, o que é uma matriz quadrada, o que é uma matriz nula, o que é uma matriz identidade, o que é uma matriz diagonal, o que é uma matriz transposta, o que é uma matriz simétrica. Bem, todos esses conceitos foram falados na aula 1. Na aula de hoje, aula 2, eu espero falar sobre as operações com matrizes. Quais são as operações? Adição, subtração de matrizes, multiplicação de matriz por número, multiplicação entre matrizes, e a partir desse conceito de multiplicação de matrizes, aí eu posso falar de matriz inversa, tá? Pronto, esse é o roteiro. Eu queria pedir desculpa a vocês que conforme eu falei a vocês, eu pretendo dar esse curso com os vídeos já gravados, pedindo que vocês assistam aos vídeos e nos nossos encontros síncronos, a gente só tire as dúvidas. Mas, para isso, eu preciso gravar os vídeos. E eu estou tendo uma dificuldade grande de começar a detonar o processo, só consegui gravar um vídeo até agora. Mas hoje eu gravo o segundo e espero até domingo ter gravado uns 4 vídeos para vocês, tá? Eu espero acelerar a minha velocidade de gravação de vídeos a partir de agora. Eu também estou gravando uma playlist de matemática básica. Então, esse é um motivo do meu atraso, tá? Eu gravei pelo menos 3 vídeos para a playlist do Alicerce de matemática básica que estava sendo necessário, tá certo? Necessários. Aí, esse é um dos motivos do atraso. Outro também é que eu mudei de cidade, né? Eu passei 5 meses em Aracaju, cheguei em Natal não tem muito tempo, e eu ainda estou me organizando aqui para gerar aqui no meu apartamento as condições adequadas de gravação. Então, peço desculpa. Hoje, então, eu vou fazer ainda uma aula perfil do ano passado, que aí eu vou fazer uma exposição teórica, mas assim que os vídeos estiverem gravados, a nossa dinâmica deve mudar. Ou seja, eu vou sempre pedir que vocês assistam aos vídeos que eu gravei antes do encontro síncrono, e no encontro síncrono a gente vai tirar dúvidas desses vídeos. Lembrando que amanhã eu devo postar a primeira prova, a P1, e ela vai versar sobre essa parte introdutória de matrizes, indo até a aula de hoje, tá? Então, tudo que eu vou falar na aula de hoje já vai ser abordado na prova que eu devo postar amanhã para vocês. Algum de vocês gostaria de fazer alguma pergunta? Tem algum registro? Algum questionamento, pessoal? Está presente a aluna o aluno, não estou lembrando quem foi, que me perguntou uma dúvida sobre a apostila. Sobre a questão 8? Foi você, né, João Cláudio? Foi. A explicação foi suficiente, João Cláudio, ou não? Não, eu fiz os cálculos e tava dando errado. Estava dando errado? Não sei onde que eu tô errando. Pronto, a gente pode até fazer essa questão hoje, João Cláudio, que tal? Tá certo. Né? É uma boa, né? É. Nenhum questionamento, pessoal, de vocês? Só lembrando aqui, deixa eu apresentar aqui mais uma vez, eu gosto sempre de apresentar o planejamento nosso, porque, de novo, o planejamento é aquilo que me guia e que eu espero que guie vocês também, né? No processo de datas, do que é que tem que fazer em relação à disciplina, né? O que é que
qual é a obrigação, qual é a sequência de atividades. Então, eu vou abrir aqui agora o planejamento aqui de vocês do segundo ano. Rapidinho. Pronto, tá aqui ele aberto. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Vocês estão vendo, pessoal, o planejamento? Sim, senhor. O CA, que eu tinha combinado com vocês, e eu espero fazer, essa segunda não houve, porque não fazia muito sentido, ainda não tinha prova, mas ele começa na próxima semana, tá, pessoal? Ok? Estão lembrados que a gente marcou um CA de 2 às 3 na segunda-feira? Sim. Mas aí, então, na próxima segunda, eu vou postar a prova amanhã. Então, na segunda-feira, quem tiver dúvidas sobre as questões da prova, tira aqui nesse CA. Combinado, pessoal? Combinado? Sim, tudo ótimo. Então, veja, ó, a aula de hoje está aqui, ó. Eu falei que eu ia botar a P1 hoje, tá? Mas eu não vou, pela programação, mas eu vou botar a P1 só amanhã, tá? Quer dizer, se eu conseguir colocar hoje, talvez tenha até alguma chance de eu colocar já hoje, tá? Mas eu garanto que amanhã eu coloco, tá? Vou deixar até esse P1 aqui, porque pode ser que ainda coloque hoje. Então, essa é a previsão da nossa aula de hoje, dia 16. Amanhã, a gente já começa a determinante, tá? A gente já começa o conceito determinante. E aqui o determinante já faz parte da apostila 2, né? Então, quem quiser entender determinante já tem que ver a apostila 2. Outro motivo também que está me fazendo demorar um pouquinho é que eu estou fazendo algumas mudanças na apostila 1, pessoal. É uma que eu já mandei para vocês, mas eu estou atualizando ela. Eu fiz essa apostila há muito tempo e ela está precisando de algumas atualizações e correções. E aí eu estou fazendo uma nova versão dela, que já eu mando para vocês também. Esse é outro motivo do meu atraso também na gravação de vídeos. Porque para mim só faz sentido gravar o vídeo se eu tiver um texto de referência base para orientar a aula. Ou pelo menos fica muito mais fácil montar a aula quando eu tenho esse texto base. E é essa dinâmica que está acontecendo comigo, né? Então hoje a gente vai falar aqui de adição, de subtração e de multiplicação. Vamos falar das propriedades de matrizes, duas delas só, que são necessárias para a gente entender o que é matriz inversa, tá? Pessoal, posso começar a aula? Pode. Então, vamos lá. Vocês estão vendo o meu quadro? Sim. Então, vamos aqui para a nossa aula número 2. E o tema dessa aula é operações com matrizes. Tá? Eu vou abrir aqui a apostila, ó. E vou pegar justamente um exemplo da apostila aqui. Pronto, tá aqui começando. Então, a apostila, deixa eu fazer um copiar e colar, que vai ser útil para a gente aqui. Pode ser. Só um instantinho, tá, pessoal? Tá dando uma...
Agora foi. Agora sim. Estão me ouvindo direito? Sim. Sim. Então vamos lá. Aqui estão mostradas duas matrizes. A matriz J, referente ao mês de janeiro, da produção de carros, caminhões, caminhonetes e trator de uma certa fábrica, não interessa qual, e no modelo básico e no modelo completo. Então, quantos essa fábrica de cada tipo produziu? Então, ela produziu, por exemplo, 200 carros básicos. Ela produziu, por exemplo, 4 caminhões completos. Ela produziu, por exemplo, 5 tratores básicos. Isso em janeiro. E essa segunda matriz aqui da direita corresponde ao mês de fevereiro. Então, se eu lançasse para vocês a pergunta, qual foi a produção dessa fábrica? Qual foi a produção dessa fábrica no primeiro bimestre do ano? Você sabe que o primeiro bimestre do ano é formado por que meses? Janeiro e fevereiro. Eu tenho a matriz de janeiro. Eu tenho a matriz de fevereiro. Então, eu vou criar a matriz B de bimestre, tá certo? E eu quero criar essa matriz. Primeira pergunta, qual vai ser a ordem dessa matriz? Ou seja, quantas linhas e quantas colunas ela vai ter? Vai ter 4 linhas e 2 colunas. Exatamente, porque elas têm que ser iguais às matrizes originais. Então, ela vai ter 4 linhas e 2 colunas. Como é o nome desse... não é quanto é. Qual é o nome desse primeiro elemento aqui da matriz? Como eu escreveria ele? B11, não é isso, pessoal? É. Porque letra B, porque a matriz, eu dei a letra B, e ele é primeira linha, primeira coluna. Aí tem aqui o B12, não tem? Primeira linha e segunda coluna. E assim por diante. O B21, o B31 e o B41. O B22, o B32 e o B42. Então, é uma matriz com 8 elementos. Quem são eles, pessoal? Vamos lá. Quem é o B1? Grade de 50? Exatamente. Por quê? Ele corresponde ao que eu chamaria de F1, né? E ao... esse é o F1 e ao J1. A soma dos carros básicos de janeiro mais dos carros básicos de fevereiro vão dar os carros básicos do bimestre. Ou seja, o que é que a gente tem que fazer para somar a matriz, pessoal? Em outras palavras. Somar os elementos iguais. Correspondentes. Não é essa a ideia, pessoal? Deixa eu subir aqui um pouquinho, que eu estou sem espaço. Pronto. Se eu, então, somar os elementos correspondentes, o B1 vai dar isso. Quanto é que vai dar o B12? 90. 90. 90. Quanto vai dar o B21? 10. 10. 10, que é 3 mais 7. Quanto é que vai dar o B22? 14. 14. Quanto é que vai dar o B31? 42. 42. Quanto é que vai dar o B32? 21. 21. Quanto é que vai dar agora da última linha? B41. 13.
13. E, finalmente, o último elemento daí, quanto é que vai dar agora o B42? 3. Vai dar 3. Pronto. Então, em outras palavras, eu dei esse exemplo prático, mas a partir de agora eu não vou dar significados às matrizes e vou pedir simplesmente que você some matrizes. Então, por exemplo, se a matriz A é dada por 3, 5, 1, 0, 2, menos 5. Se a matriz B é dada por 1, 1, 2, 10, 6 e 4, e a matriz C é dada por meio, 1, 0, menos 1, menos 1 e 2. Eu quero achar agora a soma de A mais B mais C. Primeira coisa, por que é que eu posso somá-las? Qual é uma primeira exigência para poder somar duas ou mais matrizes? Elas têm que ter a mesma Ordem. ordem. A ordem da matriz A é 2 por 3. A ordem da matriz B é 2 por 3. A ordem da matriz C é 2 por 3. Então, eu só posso somar matrizes que tenham a mesma ordem. Se as ordens forem diferentes, não é possível fazer a soma de matrizes. Está claro isso, pessoal? A operação de adição só faz sentido se houver a mesma ordem. E aí, pessoal, quanto é que vai dar aqui o primeiro elemento aqui dessa matriz soma aí? Esse cara daqui, vai dar quanto? 4,5. 4,5. 3 mais 1 mais meio dá 4,5. Perfeito. Agora o elemento da primeira linha e segunda coluna. 7. Vai dar 7. O elemento da primeira linha e terceira coluna. 3. 3. 6. O elemento agora da segunda linha e primeira coluna. 9. 9. Ou seja, eu somei 0, mais 10, mais menos 1. E somando esses três números dá 9. O elemento agora da segunda linha e segunda coluna. 7. 7. Eu somei 2 com 6. E novamente com outro menos 1. E finalmente, o elemento segunda linha e terceira coluna. Quanto, pessoal? Eu não vi. 1. Por quê? É a soma de menos 5 com 4 com 2. Pessoal, alguma dúvida na adição? Não. Não. Ou seja, para fazer a adição de matrizes, precisa só saber fazer a adição de números, não é isso? Não é verdade? Sim. E obviamente, obedecer a regra de sinais. Agora vamos falar da subtração de matrizes. Bem, você sabe que subtração é a operação inversa da adição. Então, tudo que eu falei para adição serve aqui agora. Então, vamos supor que eu tenha a matriz A formada por 7, 2 e 5. Uma matriz coluna. E uma matriz B formada pelos números 8, 1 e 4. Agora eu quero fazer a matriz A menos B. Posso fazer a subtração? Pode. Por quê? Porque são a mesma quantidade de colunas de Mesma ordem, né? No caso aqui, qual é a ordem? 3, 1. 3 por 1. Matriz B também é 3 por 1. Então, a matriz subtração também vai ser 3 por 1. Quem vai ser o elemento da primeira linha e primeira coluna? menos 1. Menos 1. Porque você tem que fazer 7 menos 8. Quem vai ser o elemento da segunda linha e primeira coluna?
1. 1, porque a conta é 2 menos 1. E quem vai ser o elemento da terceira linha e primeira coluna? 1 novamente. 1 também. Se eu trocar a ordem das matrizes, vai trocar o resultado? Sim ou não? Sim. Sim. Por quê? Porque a subtração de números não é uma operação comutativa, né? Não é verdade? Quem é comutativo, quais são as operações que são comutativas, pessoal? Adição e multiplicação? Apenas. Das 7 operações existentes, apenas 2 são comutativas. Então, a adição e a multiplicação. Isso para números. Então, aqui, quanto é que vai dar o B menos A aqui? O primeiro elemento aqui vai dar quanto? Primeira linha, primeira coluna. B menos A. Vai dar 1. Vai dar 1. A segunda linha, primeira coluna. Menos 1. Menos 1. Menos 1. E terceira linha em primeira coluna. Menos 1 também. Menos 1. Pessoal, o que é que eu poderia falar a respeito dessas duas matrizes aqui? Que elas são inversas. A gente não vai usar a palavra inversa, porque inversa não é adequado. Se eu tenho o número 6, se eu falo, quem é o inverso de 6? Qual é quem é, pessoal? Menos 6. Gente, quem é o número inverso do 6? Menos Menos 6. 6. Não, Seis. não. Quanto? Não é menos 6, pessoal. É quanto? 1 sobre É um 6. sexto, pessoal. Número inverso é o número, quando você multiplica um número, atenção, pelo seu inverso, dá quanto o resultado? Gente, quanto é 6 vezes um sexto? Galera, quanto é 6 vezes? Como é que multiplica um número por uma fração, pessoal? Como é que faz, pessoal? Vocês... 6 sobre 6. 6 sobre 6. Que simplificando vai dar quanto? Vai dar 1. Dá 1. Quem é o inverso de 7? Um sobre 1 7. sobre 7. 1 sobre 7. Se eu multiplicar o número 7 pelo seu inverso, um sétimo, vai dar quanto? 1. 1. Eu posso generalizar essa ideia, pessoal? O que vocês acham? Um número qualquer x. Quem é o inverso de x? 1 sobre x. 1 sobre x. Se eu multiplicar um número pelo seu inverso, vai dar quanto? 1. Sempre 1. E 1 é um número qualquer na matemática ou ele tem alguma propriedade especial, pessoal? O 1 é chamado de quê? Da multiplicação. É o elemento neutro. O que significa elemento neutro? Qualquer coisa multiplicada por ele continua sendo a mesma coisa? Exatamente. Um elemento neutro de uma operação é um cara que quando você opera, faz aquela operação com ele, o resultado não se altera. Na multiplicação e na divisão, o elemento neutro, na multiplicação e na divisão, o elemento neutro é que número? Número 1. É o número 1. Agora, não confundir com
oposto ou simétrico. Se eu pegar agora, atenção, o número 6 e perguntar quem é o oposto ou simétrico de 6. O que é que vocês me respondem? -6. Menos 6. Agora sim, menos 6. Então, não vamos usar a palavra inverso, porque ela se refere a outra coisa. Quem é agora o oposto ou simétrico de 7? -7. Menos 7. Agora o número menos 8. Quem é o oposto ou simétrico de menos 8? 8. 8. E qual é a propriedade que existe interessante a respeito de números opostos? Se eu pegar o número 6 e somar com o seu simétrico, vai dar quanto? 0. Vai dar 0. Se eu pegar o número 7 e somar com o seu simétrico, vai dar quanto? 0. 0. Se eu pegar o número menos 8 e somar com o seu simétrico, vai dar quanto? 0 também. 0. Então, 0 é um número, não é um número qualquer. A gente sabe que 0 também é o quê? A gente sabe que 0 também é o quê? São e subtração. Ele também é um elemento neutro, exatamente como o 1 é, só que de outra operação. Qual? Adição e subtração. Exatamente. Então, eu posso generalizar a seguinte informação. Por isso que a gente usa a letra justamente com o objetivo de generalizar. Um número qualquer somado com o seu simétrico sempre vai dar 0, que vai ser o elemento neutro. Agora, indo para o exemplo de cima, um número multiplicado pelo seu inverso sempre vai dar novamente o seu elemento neutro. Então, essa frase vale para os dois aqui, ó. Então, aqui a gente chama de inverso e aqui a gente chama de simétrico. Voltando para essa pergunta, eu volto a fazer aquela pergunta que eu tinha feito aqui, ó. O que é que eu posso afirmar a respeito? O que é que eu posso afirmar a respeito dessas duas matrizes aqui? Elas são o quê? Opostas ou simétricas. Quem falar, então, inversas, está falando um termo errado, tá? Elas são opostas ou simétricas. Mas aí foi bom que eu fiz uma revisão também com números, né? Então, quem não estava lembrado dos números, eu acabo de fazer a revisão aqui. Mas eu vou apagar agora essa revisãozinha, que nos ajudou, só para a gente relembrar o nome, né? Elas são matrizes. Então, toda vez que você trocar, aí eu posso fazer a seguinte afirmação. Toda vez que você trocar a ordem das matrizes, o que é que vai acontecer com o resultado? Vai ser oposto. Vai ser o oposto da primeira operação. Você fez uma operação botando uma das matrizes primeiro, aí deu um resultado. Se você trocou a ordem das duas, então o resultado obrigatoriamente vai ser uma matriz simétrica ou oposta. Desculpa. Desculpa. Vai ser uma matriz oposta. Eu não posso usar a palavra simétrica, pessoal, para matriz. Por quê? Vocês estão lembrados? Porque existem as matrizes simétricas. Exatamente, ó. Então, para não ter confusão, deixa eu abrir aqui lá a nossa aula passada. Eu passei aqui na nossa aula passada, voltando aqui para ela. Só um pouquinho que o Word não está respondendo, mas vai responder já já. Pronto, aqui. Nós falamos aqui, ó, das matrizes simétricas. E o que é que elas são mesmo? Vamos relembrar aqui, ó. Você tem aqui a diagonal principal.
Você tem aqui a diagonal principal. O que é uma matriz simétrica? Ela é simétrica em relação à diagonal principal. Os elementos são iguais. Ó. Não falei isso na aula passada, pessoal? Falou. Falei. E uma matriz simétrica, a sua transposta é igual a ela mesma. Então, não vou ficar usando para matriz simétrica. Embora para números eu utilize essa palavra, aqui eu vou usar só matriz o que mesmo? Matrizes. São matrizes o que, pessoal? Opostas. Opostas. Então, vou usar só essa palavra. Agora, para número, a gente pode usar simétrico como sinônimo de oposto. Para matrizes, não. Então, que fique bem clara essa observação. Vamos agora fazer um exemplo. Vamos dar aqui a matriz C. E vamos dar um exemplo agora, misturando adição e subtração. Eu quero fazer A, C menos A mais B. Vocês poderiam fazer para mim? Essa matriz também é 3 por 1. Nosso resultado também vai ser 3 por 1. E quem vai ser o elemento da primeira linha e primeira coluna? 5. Deixa eu indicar a conta aqui que vai ficar mais fácil. Então, eu vou pegar o cara do C, que é o 4, vou subtrair do cara do A, que é o 7, e vou somar com o cara do B, que é 8. E esse resultado vai dar quanto, pessoal? 1. Vai dar 5. Agora, quem é o elemento da segunda linha e primeira coluna? Professor, Oi, pera. fale. Não, deixa pra lá. Eu confundi aqui. Quem vai ser o elemento da segunda linha e primeira coluna? Me ajudem. Vai ser o menos 1, subtraído do 2, somado com 1. Quanto vai dar? Menos 2. Menos 2. Perfeito. E, finalmente, o elemento da terceira linha e primeira coluna, quem vai ser? O do C é o menos 2, o menos é da subtração, o elemento do A é o 5, e eu vou somar com o elemento do B, que é 4. Quanto dá? Menos 3. Pronto. Então, é assim que a gente faz subtração e adição de matrizes. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta a respeito disso? Ou eu posso prosseguir? Pode prosseguir. Pode prosseguir. Então, vamos lá. Então, essas duas primeiras operações, adição e subtração, praticamente não tem novidades. Multiplicação, agora, de matriz. De matriz por número. Se eu tiver a matriz T, formada pelos elementos 4, 1, 5, 2, 0, 3, menos 1, 2 e raiz de 6. Qual é a ordem dela, pessoal? 3 por 3. 3 por 3 por 3. 3. Vamos supor que eu desejo agora achar a matriz 2 vezes T. Alguém tem alguma ideia de quem vai ser essa matriz?
O que é 2 vezes um objeto? O dobro. O dobro. Ou ele mais ele, não? Não é verdade? É. E a gente não sabe fazer adição? Então eu volto a perguntar. O que é que eu tenho que fazer para fazer a matriz 2t? Somar os elementos que estão os mesmos. Repetir os elementos com soma. Ou seja, dobrar cada elemento, não é? Não é verdade? Sim. Então quem seria? Primeiro elemento aqui vai ser quem? 8. 8. 8. O segundo aqui? 2. 2. O terceiro aqui? 10. Pronto, dobrei os 3 elementos da primeira linha. Agora vamos dobrar os da segunda linha. Como é que vai ficar? 2. 4, 0. 0, 6. Vamos dobrar agora os da terceira linha. Menos 2. Menos 2, 4. 4, 2 raiz de 6. Simplesmente assim, não tem nada para fazer. Tudo bem, pessoal? Quem seria agora a matriz 10t? Vamos lá, Seria pessoal? 40. Primeiro elemento. Quanto? 40. 40, 10. 10, 50. 50, 20, 0, 30, menos 10, 20 e 10 raiz de 6. Quem seria agora a matriz t sobre 2? Porque vocês sabem que quando você multiplica, quando você divide por 2, vocês sabem que está multiplicando por meio. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Então, isso aqui eu posso encarar que a matriz T está sendo multiplicada pelo número real meio. Então, como é que vai ficar o resultado aqui da matriz T sobre 2? 2. 2, Meio. meio, 2,5. 2,5, 1. 1, 0. 0, 1,5. 1,5, 1,5, Menos meio. menos meio, 1. 1, E raiz de 6 sobre 2. Entendido, pessoal? Então, se vocês tivessem que usar português para me explicar uma pessoa que nunca viu, como é que se multiplica um número real por uma matriz, pessoal? multiplica os elementos. Pelo número real em questão. Exatamente. Tá? Se eu fosse usar de uma maneira genérica, matrizes onde eu usasse letras, vamos supor que a matriz P é dada pelos elementos A, B, C, D. Uma matriz 2 por 2. Aí eu tenho um número real K. K pertence aos reais. Quem seria K vezes P, pessoal? Vamos lá? Quem vai ser o primeiro elemento? K vezes A. K vezes A. Segundo. K vezes B. K vezes B. O da segunda linha. K vezes C. E, finalmente, K vezes D. E, pessoal, obviamente, isso vale a ida, isso vale a volta, né? Ou seja, se eu tiver uma matriz assim, ó, uma matriz B, que é dada por, vamos ver se estão ligados, hein? 18, 66, 12, 24 e 36.
Quem é que eu posso botar em evidência em todos os termos dessa matriz? Não entendi não, pode repetir? Eu criei uma matriz aqui de ordem... Opa, que está errada a ordem, desculpa. Errei aqui a ordem. A ordem é 2 por 3. Ela tem 2 linhas e 3 colunas. E ela tem os elementos 18, 60, 6, 12, 24 e 36. O 36 está ruim. Eu pergunto, tem um número que é comum a todos esses caras, que está presente em todos esses caras. Eu posso colocar ele em evidência. Que número seria esse? 6. Número 6. 6. E aí vai sobrar que matriz agora? 3. 3, não é isso? O que mais? 10. 10. 1. 1, 2. 2, 4. 4 6. e 6. Então, quer dizer que a multiplicação vale a ida e vale a volta. Ou seja, eu posso fazer a multiplicação e eu posso colocar em evidência. Entendido, pessoal? Entendi. Vamos dar mais um exemplo aqui agora, para ver se vocês estão ligados. Eu tenho uma matriz F, dada por 2, 1, 5, menos 2, 0 e meio. Eu tenho uma matriz G, dada por 1, 4, 7, 0, menos 3 e 2. Eu tenho uma matriz H, que ela é obtida com 2F mais 3G. Quanto vale a matriz H? Ela também é 2 por 3. Como é que eu vou fazer para achar o primeiro elemento? Deixa eu dar aqui um espaço maior. O primeiro elemento vai ser... Qual é a conta primeiro? A conta tem que fazer o dobro de 2, não é isso? Mais o triplo de 1. E esse resultado vai dar quanto? Vai dar 7. Vai dar 7, perfeito. Agora, o segundo cara vai ser quem? Vai ser 2... 1 vezes 2, mais 3 mais 12. vezes 4. Estou certo ou estou errado? Tá certo, que vai dar 14. Vai dar 14. Perfeito. Vai dar 14. E o terceiro? Primeira linha e terceira coluna. Qual é a conta? 2 vezes 5 mais 2 3. vezes 5 mais... 3 vezes 7. Pronto. Que vai dar? 31. 31. Agora, o elemento da segunda linha e primeira coluna. 2 vezes menos 2, mais 3 vezes 0, que vai dar? Menos 4. Menos 4. O elemento agora da segunda linha, segunda coluna. Duas vezes 0 mais 3 vezes menos 3. 2 vezes 0 mais 3 vezes menos 3. Isso vai dar? Menos 9. Menos 9. E, finalmente, esse cara daqui vai ser quem? Duas vezes meio mais 3 vezes 2. Quanto é que dá 2 vezes meio? 1. Dá 1. Então a resposta aqui vai dar 1 mais 6. 1 mais 6?
7. 7. Pronto. Então, nessa operação aqui, a gente fez multiplicação de matriz por número e adição. Então, estamos misturando o que já vimos hoje, não é? O que já vimos hoje. Pronto. Falei de multiplicação por número real. Agora, chegamos na última operação que eu preciso ensinar, que é a multiplicação entre matrizes. Entre matrizes. E aqui eu vou usar exatamente o exemplo que está na apostila. Essa parte de multiplicação de matriz por número real não estava na primeira versão da matriz. E agora eu acabei de fazer isso ontem, tá? Eu vou em breve mandar para vocês. Mas está aqui duas matrizes que eu vou recortar aqui, ó. Vou recortar aqui essas duas matrizes. E vou colar lá na nossa... Pronto, agora foi rápido. Foram dadas duas tabelas aí. Alguém poderia me explicar essas duas tabelas? A primeira, de cima. Essa matriz aqui. Ela indica nas linhas o tipo de veículo produzido e na coluna o grau de complexidade do modelo, né? Quer dizer, se ele é um modelo básico ou é um modelo completo. E não sei se vocês lembram dos números, é exatamente aquela soma dos dois de janeiro e fevereiro, né? Quer dizer, era a matriz do bimestre, tá? Então aqui está dito, ó, a produção bimestral daquela fábrica foi isso aqui. Concordam? Já falamos dessa matriz aqui de cima? Sim. Sim. Na matriz de baixo é dada uma segunda informação. Vocês podiam me explicar a segunda informação aqui, só olhando para a matriz? São peças. São peças que o modelo básico necessita para ser feito. É uma invenção, né? É uma possibilidade aqui. Então, o modelo básico, segundo ele, gasta 80 parafusos. O modelo básico gasta 5 pneus. E o modelo básico utiliza 3 filtros para ser feito. Já o modelo completo utiliza 100 parafusos para ser feito. Utiliza 5 pneus e utiliza 4 filtros. Qual é a pergunta que eu posso lançar a partir dessas duas matrizes? Alguém desconfia, não? Quantas peças foram necessárias para fazer o total de carros, caminhonetes, caminhão e tratores? Exatamente essa pergunta. Quantas peças a fábrica precisou comprar no bimestre? Porque ela só fabrica se ela comprar antes, né? Ou não? Comprar ou produzir. Pronto. No primeiro bimestre. Então, vamos começar, por exemplo, pelos parafusos. Vou começar aqui pelos parafusos. Alguém teria alguma ideia de quantos parafusos eu vou precisar? Quantos carros eu produzi? 350 básico e 90 completo. Isso. Então,
eu precisei, foram 350 básicos. Cada carro básico gasta quantos parafusos? 80. Qual é a conta que eu tenho que fazer inicialmente, então? 350 vezes 80, Perfeito. mais... Mas isso, exatamente. Isso se refere só ao básico e o completo. Aí vem os 90 vezes 100. O 90 daqui, exatamente, vezes esse 100 daqui. E com isso eu vou descobrir o número de parafusos. Concordam, pessoal? 80 vezes 350. 8 vezes 24, 28. 24 dá 280, seguido de 2 zeros. Então, deve dar 28 mil parafusos aqui no primeiro, mais 9 mil aqui do segundo. Então, vou precisar ao todo de 37 mil parafusos. E eu podia fazer isso agora com todas as peças, concordam ou não? Quem é a próxima agora? Caminhão. Aqui foi parafuso de carro, né? Parafuso. Mas aí tem parafuso de caminhão. E aí, como é que seria? Dez caminhões. Cada caminhão básico gasta 80 parafusos. Pronto. 14 caminhões completos. Cada caminhão completo gasta 100 parafusos. Pronto. E aí vem o segundo. Vai dar 800 mais 1.400. Vai dar 2.200. Pessoal, eu podia então ir preenchendo todos eles. Só que tem uma maneira bem prática de fazer isso. Eu quero multiplicar a matriz S, que é essa daqui, pela matriz T, que é essa daqui. Então, eu vou escrever as duas aqui, ó. 350, 90, 10, 14, 42, 21, 13, 3. Essa matriz S, ela tem ordem 4 por 2. Vezes, atenção, então agora entra a multiplicação, tá? Vezes, quem é a matriz T, pessoal? 80, 5 e 3. 100, 5 e 4. Qual é a ordem dela, pessoal? 2 por 3. Então, uma primeira exigência, que eu não sei se vocês perceberam, né? Quer dizer, ó, para chegar nessa conta daqui, a gente multiplicou 350 por 80. Esse cara daqui com esse. E o 90 vezes o 10. Esse vezes esse. Ou seja, eu multipliquei a primeira linha com a primeira coluna. E ao multiplicar a primeira linha com a primeira coluna, eu vou obter esse primeiro elemento aqui. Primeira pergunta, alguém sabe qual é a ordem desse resultado aqui? Ó? Alguém ousaria dizer? 8 por 6? Não. 4x3. Vale frisar que ela tem um significado. Aqui eu quero que apareça parafuso. Aqui eu quero que apareça pneu. E aqui eu quero que apareça filtro. Aqui eu quero que apareça carro. Na segunda linha, caminhão. Terceira linha, caminhonete. E a quarta linha, trator. Então, qual é a ordem dela? 4x3. Ela é 4 por 3. Exatamente. Perceba que o 4 já tinha aparecido aqui. Perceba que o 3 já tinha aparecido aqui. Então, a multiplicação só é possível, pessoal, quando esse número aqui é igual a esse. Ó.
É ou não é verdade que cada linha tem 2 elementos? É ou não é verdade que cada coluna da segunda também tem 2 elementos? Então, pessoal, ao multiplicar a primeira linha com a primeira coluna, qual foi o resultado aqui, pessoal? Que a gente já fez a conta aqui, deu quanto? 37 mil. 37 mil. Ao multiplicar agora a segunda linha com a primeira coluna, a gente multiplicou os caminhões, né? Pelos parafusos. Deu quanto que a gente já fez? Deu quanto, pessoal? 2.200. Agora, se eu quisesse achar agora quantos caminhonetes, quantos parafusos eu vou comprar para as caminhonetes, eu tenho que multiplicar quem agora? 42 por 80 A e o terceira 21%. linha com a primeira coluna. Vejam que esse elemento aqui, olha que interessante, esse elemento aqui, ele vai ser o elemento, se eu chamar aqui de matriz, eu não dei nome para ela, vamos chamar de matriz R. A matriz R, esse elemento seria o R31. E o R31, ele é obtido pela multiplicação da terceira linha com a primeira coluna. Terceira linha com primeira coluna. Então, vamos fazer ele. Quanto é que vai dar essa conta aqui? É o 42 vezes 80, mais... Me ajudem? 21 vezes 100. Exatamente. Esse vezes esse vai dar 32, 320, com 16, 336, seguido de um zero. Aqui vai dar 2.100. Multiplicando os dois vai dar 5.460. E, finalmente, para acabar todos os parafusos, está faltando quem agora? Quarta linha com a primeira coluna. Quarta linha, ou seja, os tratores e os parafusos. Qual é a conta? 13 vezes 80, mais 3 vezes 100. 3 vezes 80 dá 80, mais 21 dá 101, seguido de um zero. 3 vezes 100 dá 300. 1.010 mais 300 vai dar 1.310. Com isso, completamos os parafusos. Quem falta agora? Quem falta agora, pessoal? Agora os pneus, né? O que é que eu tenho que fazer agora aqui com essa matriz para chegar nos pneus? Qual é a coluna que eu vou usar agora da segunda matriz? Segunda. A segunda. Então, eu vou multiplicar essas 4 aqui de novo pela segunda. Então, esse primeiro elemento aqui, quem vai ser? Qual vai ser a conta? Primeira linha vezes 350 segunda coluna. vezes 5, mais 90 vezes 5. Ou seja, a primeira linha e a segunda coluna. Primeira linha, que é esse cara daqui, e segunda coluna, gerando o elemento R1, 2. Então, a linha e a coluna que você multiplicar vai gerar exatamente o elemento daqui. E essa conta vai dar quanto, pessoal? Isso aqui vai dar 150, 175, seguido de um zero, e 90 vezes 5, 450. Então, vai dar total de 2.200. Eu vou precisar de 2.200 pneus para fabricar os carros. E para fabricar agora os caminhões? Qual é a conta? 10 vezes 5 mais 14 vezes 5. Exatamente. Isso vai dar 50 mais 70, vai dar 120. E para as caminhonetes? Qual é a conta?
42 vezes 5. Terceira linha, né? Terceira linha, que é a linha das caminhonetes. 42 vezes 5 mais 21 vezes 5. 42 vezes 5 dá 210 mais 105. Isso vai dar 315. E, finalmente, os tratores. Qual é a conta? 13 vezes 5 mais 3 vezes 5. Exatamente. Que vai dar quanto? 65 mais 15. Vai dar 80. Com isso, eu preenchi os pneus. E, finalmente, agora são os filtros. Para eu descobrir quantos filtros os carros vão precisar, qual é a conta que eu faço agora dos filtros? Me ajudem para ser o elemento R31. Primeira linha com segunda Primeira coluna. linha, vou até mudar de cor para deixar primeira linha com terceira coluna. Então, vai dar 350 vezes 3, mais 90 vezes 4. 350 vezes 3 dá 1.050. 90 vezes 4 dá 360. Então, isso aqui vai dar 1.410. Para descobrir agora quantos filtros eu vou precisar para fabricar os caminhões. Dez vezes 3 mais 14 vezes 4, ou seja, a segunda linha com a terceira coluna, para gerar o elemento 2, 3 dessa nova matriz. Dá quanto esse resultado, pessoal? 30 mais 56, e vai dar 86. Caminhonetes, filtros. Quem por quem, pessoal? Terceira linha com terceira coluna. Qual é a conta? 42 vezes 3, mais 21 vezes 4. Que vai dar 126 mais 84. E essa soma vai dar 210. E para terminar a multiplicação, o último elemento agora, quem por quem, pessoal? Quarta linha por terceira coluna. Quarta linha com terceira coluna para gerar o elemento que está na quarta linha e terceira coluna dessa matriz. Qual é a conta? 13 vezes 3 mais 3 vezes 4. Isso vai dar 39. Isso vai dar 12. 39 mais 12 dá 51. Ó, esse problema que eu acabo de fazer, ele ficou bastante trabalhoso do ponto de vista de conta numérico, mas vale frisar que eram matrizes bem grandes e números grandes. Então, para não ficar achando que a operação de multiplicação é sempre muito complicada, que não é, vamos dar exemplos mais simples. 1, 2 e 3. 2, 0 e 1, 0, 5 e 3. Eu quero fazer A vezes B. Primeira pergunta. Posso fazer? Não. Qual é a ordem da matriz A? 1x3. 1 por 3. Qual é a ordem da matriz B? 3 por 2. 3 por 2. Posso fazer ou não, pessoal? O que vocês acham? Eu acho que pode. Pode.
Pode. Por que pode? Porque esse Porque cara o número coincide com esse. é igual. Então, a condição sempre é essa. Qual? O número de colunas da primeira matriz. Atenção, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual a quem, pessoal? Ao número de Ao linhas. número da segunda matriz. Ao número de o quê? Linhas da segunda. Pessoal, se não obedecer a essa condição, não pode ser feita a multiplicação. Essa era a condição para multiplicar. A condição para multiplicar é a mesma condição para somar e subtrair, que a gente viu antes? Não. Qual foi a condição que a gente usou lá para somar e subtrair, pessoal? A ordem Tinha que ter a mesma ordem, não é? Não era isso, pessoal? Para poder somar ou Sim. subtrair elemento a elemento, não foi isso? Foi. Agora, essa condição não é a mesma aqui. Se eu quiser somar uma matriz, por exemplo, 1 por 3, se eu quiser multiplicar uma matriz 1 por 3, vamos ver aqui a matriz C, 4, 1 e 7. A vezes C, eles têm a mesma ordem, ó, 1 por 3 e 1 por 3. Eu não posso multiplicar. Então, aquela condição que aqui permite somar e subtrair A com C. Então, A vezes C não pode. Embora possa fazer A vezes, né? Agora possa fazer A mais C e A menos C. Aqui pode. Porque a condição é a mesma ordem. Estou sendo claro, pessoal, ou não? Tá, Pode sim. repetir porque não pode AVC? Para poder somar e subtrair, qual foi a condição necessária? Que a gente viu aqui antes. Eles têm que estar na mesma ordem. Mesma ordem. Você concorda que a matriz A e a matriz C têm a mesma ordem? Tem, né? Então, eu posso somar e subtrair, sim ou não? Pode. Posso. Agora, se eu quiser multiplicar A vezes C, isso não vai ser possível, porque o número de linhas da segunda matriz, o número de colunas, desculpa, da segunda matriz, não coincide com o número de linhas da segunda matriz. Ou seja, a condição é essa daqui, que está escrita aqui, ó. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Não sei se vocês perceberam, quando eu dei esse exemplo aqui, ó. Aqui, ó, aqui eu tinha básico e completo. E aqui eu tinha básico e completo. Veja que as colunas da primeira coincidiram com as linhas da segunda. Estou certo ou estou errado, pessoal? Foi ou não foi? Tá certo. Foi daí que veio, então, essa condição. Fui claro agora ou não? Fui mais claro agora? Nessa questão da condição? Foi. Tá. Então, continuando aqui, o nosso problema, nós queremos fazer A vezes B. Então, já vimos que pode ser feito. E agora, como é que eu faço? Outra pergunta totalmente irrelevante. Qual vai ser a ordem da matriz resultado? 3 por 1 por 2. 2. Oi?
3 por vezes 2. São os números que sobram aqui, pessoal. Quem são eles? 1 por 2. Exatamente. Por quê? Porque eu tenho só uma linha e porque eu tenho só duas colunas. Então, quem vai ser o elemento, se aqui for matriz C, quem vai ser o C não, vou chamar de matriz D, quem vai ser o elemento D11? Como é que eu vou chegar nele? Multiplicando quem? Já está marcado aí. A primeira linha com quem? Vezes a primeira coluna. Exatamente. Então, quem vai ser esse elemento aqui, pessoal? Me ajudem? O 1 vai ser multiplicado por com quem? Com Pelo 2. 2. O 2, que é o segundo elemento dessa linha. 0. Pelo elemento 0, que é o segundo elemento da coluna. E, finalmente, o 3, que é o terceiro elemento da linha, multiplicado pelo terceiro elemento da coluna. Quanto dá isso, pessoal? Dois mais Dá 0 5. mais 3 vai dar 5. E como é que eu faço agora para obter esse cara daqui? Esse Primeira cara aqui, linha. vocês sabem que é o D12. Estou certo ou estou errado? Certo. Certo. Como é que eu faço para obter ele, então? Multiplico quem? Primeira linha A pela primeira linha segunda já está coluna. riscada. Vou botar aqui de outra cor. A primeira linha com quem? Segunda coluna. Com a segunda coluna. Então, qual é a conta que eu vou fazer agora? 1 vezes 0. 1 vezes 0, ou seja, o primeiro com o primeiro. Depois, 2 vezes 5. o segundo com o segundo. E, finalmente, 3 vezes 3. o terceiro com o terceiro. Isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 10, isso Dá aqui vai dar 19. 9, isso aqui vai dar 19. Mais exemplos. Mais. Eu tenho uma matriz E formada pelos elementos 2, 1, 3 e 4. Eu tenho uma matriz F formada pelos elementos 4, 0, 1, 0, 2 e 3. Primeira pergunta. Qual das duas multiplicações é possível? Essa ou essa daqui? Ou as duas ou nenhuma? Lembrando que a ordem dessa é 2 por 2. Lembrando que a ordem dessa é 2 por 3. Só pode acontecer E vezes F. Por quê? Porque a quantidade de coluna de E é a mesma quantidade de linha de F. Exatamente, senhor. Então, aqui quer dizer que pode. E como aqui é diferente, ó, aqui é igual. E aqui é diferente. 3 é diferente de 2, ó. Então, quer dizer que não pode. Tudo bem com a seleção da condição, pessoal? Agora, já que E vezes F pode, vamos escrever aqui. Eu vou multiplicar a matriz 2, 1, 3, 4 pela matriz 4, 0, 1, 0, 2, 3. Então, a primeira pergunta que vocês têm que responder quando vai fazer uma multiplicação, sempre se deve se perguntar a si mesmo, pode fazer? E a gente sabe que pode, porque 1 a 2 por 2 e 1 a 2 por 3 possui o número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda. Pode. Segunda pergunta relevante é,
Qual é a ordem da matriz resultado? 2 por 3. 2 por 3. É sempre olhar os números que estão sobrando. Exatamente isso. Se ela é uma matriz 2 por 3, ela vai ter 2 linhas e o quê? 3 colunas. 3 colunas. Ou seja, a gente vai ter 6 elementos, né? 6 elementos. Vou chamar o resultado aqui de matriz G. Então, nós teremos o elemento G11, o G12, o G13, o G13, o G21, o G22, o G23. Ou seja, é fundamental que você saiba quantos elementos vai ter a sua matriz. E você vai obter isso através da ordem. Pronto. Respondido o que pode fazer. Sabendo a ordem do resultado, eu pergunto agora, como é que eu faço para obter o elemento G11? Esse cara daqui. Multiplicar a primeira linha do primeiro vezes a primeira coluna do segundo. Perfeito. E quanto vai dar essa conta? Vai dar 8. Vai dar 8. Perfeito. E como é que eu faço para calcular agora o G12? Primeira linha do linha, primeiro segunda vezes a segunda coluna. Vezes a segunda coluna. Quanto é que vai dar? 2. 0 mais 2, que vai dar 2. Perfeito. Tá? Quem tiver alguma dúvida aqui, aqui foi o 2 vezes 4, mais o 1 vezes 0. Aí deu 8. Esse aqui foi quem? O 2 Vezes 0. 0, mais 1 vezes 2. O terceiro agora, o G13, pessoal. Quem vai ser? Primeira linha vezes terceira coluna. Exatamente. Primeira linha com terceira coluna. Ou seja, o 2 vezes 1, o primeiro com o primeiro, e o segundo com o segundo. Quanto vai dar? 5. 5. Agora o quarto. Já vou começar a fazer direto agora, sem escrever. Quem é o elemento G21, pessoal? Como é que eu faço para obter? Segunda linha vezes a primeira coluna. Opa, foi mal aqui. Barbeiragem minha. Segunda linha com primeira coluna. Dá quanto, pessoal? 12. 12. O G22, segunda linha com segunda coluna, vai dar quanto? 8. 8, que vai dar 0. Ó, esse com esse vai dar 0 e esse com esse vai dar 8. E finalmente, o G23. 16. 16, que é 3 vezes 1. Epa, 16 não, né? Dá 15. É 3 vezes 1 mais 4 vezes 3. Dá 15. Pessoal, entendido como é que faz a multiplicação? Entendido. Pronto, vocês têm que praticar. Não vão ganhar prática sem praticar. Pessoal, quem seria... tá aqui uma... Deixa eu só... Pronto, multiplicação. Quem seria a matriz? Eu quero saber quem são os elementos neutros das operações. Das operações de adição e subtração e das operações de multiplicação. Em outras palavras, eu tenho uma matriz aqui A, formada pelo 2, 5, 7 e 1. Eu quero somar A com alguma matriz e quero que dê ela mesma. Essa matriz vai ser o elemento neutro. Quem é a matriz elemento neutro da adição e da subtração, pessoal? 0. A gente deu um nome para ela. Matriz o quê? Nula. Matriz nula. E aí, se ela é uma matriz aqui 2 por 2, a matriz nula tem que ter que ordem? Para poder somar? 2 por 2? 2 por 2.
Então, é fundamental você obedecer à exigência da adição, que é ter a mesma ordem. Então, o elemento neutro da adição e da subtração, quem é, pessoal? A matriz o quê? Nula. Aí vem agora uma pergunta mais difícil. Eu tenho a mesma matriz A. Deixa eu botar aqui de outra cor. Eu tenho a mesma matriz A. Eu quero multiplicar agora por alguém. E quero que dê a mesma matriz A. Então, a pergunta é a mesma. Quem é essa matriz? Ou seja, eu tenho aqui a matriz 2, 5, 7, 1. Vou multiplicar por outra matriz aqui. E quero que dê como resultado a própria matriz 2, 5, 7, 1. Com a diferença agora que nós temos. Primeira coisa, qual deve ser a ordem dessa matriz, desse elemento neutro? 2 por 2. Como esse cara daqui, a gente sabe que tem que coincidir com o primeiro cara daqui, então se aqui é 2, aqui tem que ser 2. E também, como eu já sei que o resultado é uma matriz 2 por 2, e esse primeiro número vem daqui, né? E esse segundo número vem daqui, conclusão, que número é esse? 2. Então, é uma matriz 2 por 2. Então, primeira coisa, eu acabei de descobrir que tem que ser uma matriz 2 por 2. E, pessoal, quem é essa matriz? Alguém sabe quem é ela? Matriz unitária. Isso, eu já falei na aula passada, eu já devo ter falado isso, que a matriz identidade vai ser essa matriz mágica. Quem é a identidade 2 por 2, pessoal? Quem é mesmo? Relembrando ela? O que é que uma matriz de identidade é mesmo? Ela tem o quê? Na A diagonal principal. principal, o número 1. O número 1. E fora da diagonal principal? 0. Então, 0. Então, perceba que se eu botar aqui 2, 5, 7, 1 e multiplicar por 1, 0, 0, 1, vai dar a própria matriz. Vamos fazer? Vamos lá. Como é que eu faço para obter o primeiro elemento aqui? Primeira linha com primeira coluna. Quanto é que vai dar 2 vezes 1 mais 5 vezes 0? 2 vezes 1 mais 5 vezes 0. Vai dar 2. Para obter agora esse segundo elemento aqui, o que é que eu faço? Primeira linha com? Segunda coluna. Exatamente. Então, vai ser o 2 vezes 0 mais 5 vezes 1. Vai dar quanto? 5. Vai dar 5. Como é que eu faço para chegar aqui nesse terceiro cara? Segunda linha com primeira coluna. Segunda linha com primeira coluna aqui. Então, a conta vai ser 7 vezes 1. Opa, foi mal aqui. 7 vezes 1, mais 1 vezes 0, que vai dar? 7. 7. E, finalmente, como é que eu faço para chegar nesse carinha daqui? Segunda linha com segunda coluna. Linha com segunda coluna. Ou seja, 7 vezes 0, mais 1 vezes 1. Resultado? 1. Pessoal, a matriz, essa aqui não é a própria matriz A? Sim. Ok? Então, a matriz identidade é a matriz. A matriz identidade é a matriz elemento neutro da operação de multiplicação. Tá? Então, resposta. Enquanto, só para complementar aqui essa tela, enquanto na adição e subtração é a matriz nula,
na multiplicação. Quem é, pessoal, quem é o elemento neutro? Matriz identidade. Pronto. Eu falei que ela ia ser muito útil. Para a gente terminar a nossa aula, eu vou falar agora de matriz inversa. Já que eu falei de multiplicação, agora eu posso falar de matriz inversa. Nós revisamos na aula de hoje o que é número inverso, né? O que é número inverso? Quem é o número inverso do 6, pessoal? -6. Não. 1/6. 1/6. 1/6. Atenção, desatenção, que eu falei na aula de hoje. Quem é o inverso do 7, pessoal? 1/7. Beleza. E agora, qual é a propriedade que existe entre um número e o seu inverso? Um número vezes o seu inverso resulta em quê? Número 1. E o número 1 é um número qualquer ou tem alguma propriedade? É o número neutro na operação de multiplicação e divisão. Ah, tocou no ponto. Então, vamos agora para o mundo das matrizes. Aqui é o mundo dos números. Vamos agora para o mundo das matrizes. Eu quero achar, eu tenho uma matriz A. Eu quero multiplicar ela pela matriz inversa, que eu vou simbolizar, pessoal, com o número -1. Se vocês não sabem, quando você escreve 5 elevado a -1, nada mais é do que 1/5, né, pessoal? É o inverso, né? O expoente -1 é o que gera o inverso de um número. Então, por isso que a gente usa esse símbolo aqui, -1, para simbolizar a matriz inversa. Então, uma matriz multiplicada por sua inversa, pessoal, o que é que vai dar? Se um número vezes o seu inverso, né? Lembrando aqui, se um número vezes o seu inverso desse número, dá o elemento neutro, o que é que vai acontecer lá nas matrizes? O resultado, todos os elementos vão ser 1. Não. Se eu tenho uma matriz e multiplico pela sua inversa, o que é que tem que dar como resultado? Uma matriz de identidade? Exatamente, a matriz identidade. Que nada mais é do que o elemento neutro. Então, vocês estão desafiados agora, uma vez sabendo a propriedade, e eu vou criar uma matriz A agora, formada pelo 2, pelo 1, pelo 3 e pelo 5. E eu quero saber quem é a matriz inversa. Tá? Só para ficar contas mais fáceis, deixa eu melhorar aqui um pouquinho a minha vida aqui. Vou trocar esse 5. Vou trocar esse 5 por um 2. Opa. Pronto. E agora a conta vai ficar mais fácil. Então, o que é que eu escrevo? Vamos lá. Usando essa propriedade que eu acabei de dizer que ela é válida. Essa propriedade aqui é válida. Sempre. Então, eu vou pegar a matriz 2, 1, 3, 2. Vou multiplicar por alguma matriz que eu não sei qual é e quero achar. E vai dar o que como resultado? Vai dar o que, pessoal? Matriz identidade. Exatamente. Primeira coisa, qual é a ordem dessa matriz? 2 por 2. Ela é 2 por 2. Então, eu não conheço os elementos, então vou atribuir letras. Vou chamar de A, B, C e D. Pessoal, eu posso multiplicar essas duas matrizes? Aqui, essas duas? Posso?
Então, vamos lá. Vamos fazer essa multiplicação. Primeira linha com primeira coluna. O que é que vai dar? Me ajudem? 2 vezes A mais 1 vezes C. Perfeito. E se eu multiplicar agora a primeira linha com segunda coluna? 2 vezes B mais 1 vezes D. B mais D. E se eu multiplicar agora a segunda linha com a primeira coluna? 3A mais 2C. Perfeito. E, finalmente, se eu multiplicar a segunda linha com a segunda coluna? 3B mais 2D. E essa matriz da esquerda tem que ser igual à matriz da identidade. Eu estou certo ou estou errado? Sim. E quando é que duas matrizes são iguais? Quando os elementos correspondentes são iguais. Esse elemento tem que ser igual a quem? A1. A 1, que é o elemento 1. Primeira linha, primeira coluna. Então, eu escrevo aqui que o 2A mais C tem que ser igual a 1. E esse cara daqui tem que ser igual a quem? A 0. Ao 0. O 2B mais D tem que ser igual a 0. E esse cara daqui tem que ser igual a quem? Igual a 0. Ao 0. Ou seja, 3A mais 2C igual a 0. E, finalmente, esse cara daqui tem que ser igual a quem? A 1. Pessoal, o que é que eu acabo de escrever aqui, pessoal? Dois o quê? Dois o quê, pessoal? Qual é o nome disso, matematicamente falando, pessoal? Funções? Não, sistemas, pessoal. Sistema de equação. Sistemas de equação. Com quantas equações? Cada um. 2. Com 2 equações. E com quantas incógnitas? Com 2. 2. Como é que resolve um sistema? De antemão, se vocês não estiverem sabendo dos sistemas, assistam ao vídeo de número 12 do Alicerce. Então, quem tiver esquecido de sistema, vai lá e assiste esse vídeo. Lá eu explico 4 métodos para resolver. Então, eu vou usar aqui, nesse aqui eu vou usar o método da substituição. Vou falar rápido, mas tem com calma lá no vídeo e depois vocês vão ver. O método da substituição consiste em pegar uma das equações e isolar a variável. Eu vou isolar a variável C. C é igual a 1 menos 2A. E substitui na outra equação. Ao substituir, eu vou ter 3A mais 2 vezes... Quem é C, pessoal? C é igual a quem? 1 menos 1 menos 2A. 2A. E com isso, eu consigo escrever uma equação que só tem a incógnita A. E aí eu vou achar o valor de A. 3A mais 2 menos 4A igual a 0. O 2 fica aqui. 3A com menos 4A dá menos A. Quando passar o A para o outro lado, o A vale 2. Se o A vale 2, o C, que é 1 menos 2A, 1 menos 2 e o A vale 2, acabo de descobrir que o C vale menos 3. Já achei as duas incógnitas, usei o método da substituição. Agora, nessa aqui, eu vou usar o outro método. Eu vou usar, para resolver esse sistema aqui da direita, eu vou usar a adição. A adição consiste em somar as equações. Mas somar as equações de tal forma que haja cancelamento de alguma variável. Então, para cancelar a variável D, por exemplo, se aqui é 2D e aqui é D, eu primeiro vou multiplicar essa equação por menos 2. Então, vou reescrever ela, multiplicando por menos 2. Então, vai dar
menos 4B, menos 2D, igual a 0. Repeti a primeira equação multiplicada por 2, desculpa, multipliquei a primeira equação por 2 e vou repetir a segunda equação. E agora eu somo as duas. Ao somar as duas, cancela o D e vai ficar menos 4B mais 3B vai dar menos B, igual a 1. Acabo de descobrir que B vale menos 1. Se B vale menos 1, eu substituo aqui na primeira equação, 2 vezes menos 1, mais D igual a 0, e descubro que D vale 2. E, consequentemente, cheguei na matriz inversa. A matriz inversa, eu chamei ela lá, para quem não tiver lembrado, de ABCD, né? Eu chamei ela aqui de ABCD. Então, A foi 2, B foi menos 1, C foi menos 3 e D foi 2. Para provar que tudo isso deu certo, se eu multiplicar a matriz original A, quem é ela? A minha mesa acaba de travar agora. Pronto, destravou. A minha matriz A original é essa aqui, 2, 1, 3, 2. Essa era a minha matriz original. Era a matriz 2, 2, 1, 3, 2. Essa era a matriz A. A A multiplicada pela inversa tem que dar identidade. Então, eu acabei de achar a inversa. 2 menos 1, menos 3 e 2. Se tiver certa, essa multiplicação, pessoal, tem que dar o quê? Se tiver certa, tem que dar o quê mesmo? Então, vamos lá, ver se vai dar. Primeira linha com primeira coluna, dá quanto? Dois vezes 2. Mais 1 vezes menos 3, dá quanto, pessoal? Dá 1. Dá 1. Dá 1. Agora, para chegar nesse elemento aqui, da primeira linha e segunda coluna, vou multiplicar quem? O 2 vezes o menos 1 e o 1 vezes 2. Quanto vai dar? 0. 0. Vai dar 0. Para chegar nesse elemento aqui, eu vou multiplicar agora a segunda linha com a primeira coluna. O 3 vezes o 2, somado com o 2 vezes menos 3. Quanto vai dar? 0. Vai dar 0. Somado com 2 vezes menos 3. E, finalmente, segunda linha, segunda coluna, o 3 vezes o menos 1, somado com 2 vezes 2, dá quanto? 1. Deu ou não deu matriz de identidade, pessoal? Deu. Pessoal, com isso, a matéria da primeira apostila está encerrada. Vocês agora têm lá 19 exercícios para resolver. E amanhã, pode até ser hoje, mas amanhã, no máximo, eu estou colocando a nossa primeira prova e a gente faz um CA na segunda-feira. Beleza, pessoal? Tá certo. Peço desculpa aí por ter avançado o horário. Toda vez que eu tiver que dar aula expositiva vai ser esse problema, porque eu tenho muito conteúdo a dar e muito pouco tempo. As nossas aulas estão com duração de meia hora apenas, o que vocês sabem que é muito pouco para a gente conseguir completar a matéria. Por isso que a estratégia de gravar os vídeos antes, na minha opinião, ela é tão fundamental. Isso não está ocorrendo ainda, mas eu juro que eu espero conseguir fazer isso a partir da semana que vem. Espero que já a semana que vem, quando
for dar o nosso encontro síncrono, não de amanhã ainda, né? Mas da quinta da semana que vem, eu já espero estar com aulas gravadas e ter solicitado para vocês antes que vocês assistam as gravadas. Aí as aulas síncronas, elas vão ser bem interessantes. Vocês estão me vendo? Tá travado, pessoal? Como é que tá? Estão só me ouvindo? Ou estão me vendo também? Eu tô vendo e ouvindo. Aqui o meu deu uma travadinha. É isso, pessoal. A aula, eu considero a aula encerrada. Agradeço a presença foi baixa, é um pouco preocupante. A presença só de 16 pessoas, a turma tem 33. Eu entendo que hoje é um dia que não tem aula e muita gente está meio com preguiça, desabituada e etc, etc. Agora, não tem jeito. Então, se a pessoa vai ter que fazer a prova do mesmo jeito como os outros, e quem não assistiu a aula vai ter que sofrer um pouquinho mais, né? Vai ter mais dificuldade aqui. Galera, obrigado pela presença de vocês. E amanhã retomamos o nosso horário normal, que é qual mesmo, pessoal? Às 9h30. 9h30, não é isso? Ou eu estou errado? 9h30 às Professor? 11h, não é? Pronto. Então, Quando amanhã, você colocar na 9h30, prova, aí- teremos aulas de determinantes, que a apostila será colocada também hoje, já de determinantes. Eu vou colocar agora, assim que eu terminar de dar a aula minha, que começa às 10h30, tá bom? Eu vou ter uma aula 10h30 às 11h30, depois das 11h30 eu vou colocar essa apostila 2 de determinantes. Galera, obrigado pela presença de vocês, tá? E até amanhã, ok? A minha tela aqui tá travada, mas não sei se vocês estão me vendo aqui dar tchau para vocês. Estou dando tchau para vocês. Tchau, professor. Tchau, professor. Um abraço e até amanhã, galera. Professor, quando você Tchau, colocar a prova, ela vai ficar uma semana e a gente vai entregar na próxima quinta-feira? Exatamente. Aquele mesmo esquema do ano passado. Eu vou botar ela amanhã e vocês têm que a data limite de entrega a quinta da semana que vem. Beleza, valeu. Valeu? Grande abraço. Tchau. Tem momento que trava tudo aqui. Deixa eu tirar o som aqui para poder falar.